Hello guys! No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu já recebi aí ao longo da minha vida sobre o TDA. Pra quem não sabe, eu tenho TDA. Eu já gravei um vídeo falando sobre como eu me organizo, né? Questão da escola e até da vida mesmo, tendo o TDA. E hoje eu trouxe algumas perguntinhas aqui que eu já ouvi aí ao longo da minha vida. Desde quando eu descobri que eu tenho TDA. Eu descobri quando eu era bem nova, então assim, são muitos anos já lidando com TDA. Não posso falar que eu lido 100% bem, porque tem dias que é bem complicado, é bem cansativo, mas, né, no fim dá tudo certo, até porque tem que dar. A gente tem que aguentar fazer as coisas. Mas vamos lá. A primeira pergunta é: mas TDA existe mesmo ou é só falta de foco e preguiça? Assim, eu já ouvi muitas vezes, até de professoras, coordenadoras, diretoras, que o TDA não é uma... Eu não gosto de falar que é doença, porque eu acho que não é doença, digamos que uma condição, que na realidade ele é só preguiça, é falta de vontade. E não é falta de vontade, não é preguiça, tá? O TDA realmente existe, a gente tem que ter um diagnóstico de TDA. A pessoa não acorda simplesmente num dia e fala, eu tenho TDA, e pronto, não. É um diagnóstico. Então, ele realmente existe e não é só, tipo, falta de foco e preguiça. Todo mundo não tem um pouco de TDA hoje em dia por causa das telas e do celular? Então, é o que eu falei, nem todo mundo tem TDA. Para você saber se você tem TDA ou não, você tem que ir no médico, eles fazem o teste para descobrir se você tem ou não. Mas eu não sei se, tipo, por conta de excesso de tela, né, dos telefones, acaba que hoje em dia muitas pessoas estão desenvolvendo. Mas se você não é hiperativa, como você pode ter TDA? Então, existe o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que é o que eu tenho, e existe o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é quando a pessoa é muito hiperativa. Então, tipo assim, tem necessidade de estar mexendo, se movimentando ali o tempo todo, falando e tal. Eu não sou assim. Eu não tenho a hiperatividade. Eu só tenho realmente o déficit de atenção ali, mas eu não sei explicar a diferença. Então, se você consegue passar horas jogando no celular, como você não consegue focar nos estudos e trabalho? Mais uma vez, tem a questão do hiperfoco. Quem tem TDA tem hiperfoco. E muitas vezes, o que eu não sei se é só o que é prazeroso pra gente que gera hiperfoco, em mim é. Então, muitas perguntas aqui eu vou responder sobre a minha experiência de vida com TDA. E pra mim, sim, atividades que são prazerosas pra mim são muito mais fáceis de eu ter hiperfoco. Porém, às vezes o hiperfoco também atrapalha muita gente, tá? Mas depende muito. Por exemplo, às vezes eu não consigo passar horas jogando, porque, sei lá, não sei explicar. Mas vamos lá, respondendo a pergunta ali realmente, eu realmente consigo passar várias horas no telefone. No entanto, que como eu tô de férias da faculdade, né, eu não tô estudando nem nada mais no meu curso de inglês, então eu passo realmente muitas horas do meu dia no celular. E já que eu consigo focar no celular, né, como que eu não consigo focar nos estudos e no trabalho? Então, se for uma coisa que eu não gosto, eu não consigo focar. Eu tenho um pouco mais de dificuldade se é algo que eu não gosto. Por exemplo, eu já cheguei a trabalhar numa loja de roupa. Eu perdi o meu foco, assim, muito fácil. Muito fácil. E me atrapalhava muito. No entanto, que eu não consegui ficar nessa loja. Eles me mandaram embora justamente porque não tinha como ficar com alguém que perdia o foco tão facilmente. Assim, não conseguia decorar as seções de roupa e tudo mais. Não tinha como. E eu já trabalhei com uma coisa que, tipo assim,
Eu amo literalmente, que é pet shop. Eu amo trabalhar com pet shop. E eu já trabalhei 2 vezes, né, com pet shop. E eu me dei super bem no trabalho, porque é algo que eu gosto. Então, tipo assim, eu conseguia focar 100% ali no trabalho que eu tava fazendo, sabe? Eu conseguia, por exemplo, sobre roupa. Vamos fazer um comparativo aqui. Quando eu trabalhava na loja de roupa, eu não conseguia decorar muito bem sobre as roupas. Tipo, questão de tecido, de tamanho, tudo mais, tal. Não consegui. Agora, a ração. Tipo assim, ração tem várias coisas. Ai, tem ração premium, tem ração de entrada, tem a ração super premium, tem a ração gourmet, aí tem a ração de gato castrado, aí tem a ração normal, né, que é como o gato não é castrado, aí tem a ração de filhote, aí na de cachorro tem a dermato, que é pra quando tem problema de pele, tem específica pra raça, tem vários tipos de ração. Só que como é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma área que eu adoro, que eu sou apaixonada, que se eu tiver a oportunidade de trabalhar um dia de novo, eu trabalharia com certeza. É muito mais fácil pra mim decorar esse tipo de coisa, entendeu? Então eu acho que também vai muito da questão pessoal da pessoa, se a pessoa gosta daquilo ou não. Quando ela não gosta, realmente acaba sendo um pouco mais difícil. Eu acho que com todo mundo é assim, mas eu acho que quando você tem o TDA, acaba ficando um pouco mais forte aí dessa questão de você perder o foco facilmente de coisas que você não gosta. Agora pergunta sobre o cotidiano, escola, faculdade, trabalho. Como você consegue trabalhar ou estudar com a cabeça pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo? Então, é muito complicado. Porque realmente, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, gente, eu tô gravando o vídeo focando aqui e tal, mas ao mesmo tempo tá mais trilhões de outros pensamentos aqui na minha cabeça. Então, assim, é muito difícil você conseguir, né, focar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, se vocês olharem os vídeos anteriores do canal, por mais que não tenham muitos, eu sempre tenho hora que dou umas bugadas. Tipo, eu fico parada assim, olhando pro nada, e aí do nada eu volto. Entendeu? Eu sempre tento cortar essas partes, mas enquanto eu tô aqui gravando, muitas vezes eu perco foco facilmente. Tipo assim, eu paro de gravar, começo a fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o vídeo, aí eu tenho que editar e cortar aquela parte ali, ou mudo de assunto, começo a falar de um assunto completamente aleatório que simplesmente ele apareceu na minha cabeça. E aí eu comecei a falar sobre ele. Então, assim, é muito difícil você estudar e você trabalhar, sendo que a sua cabeça tá pensando em 1000 coisas diferentes. O trabalho, o que me ajudava muito era música. Escutar música. Música me ajuda muito na concentração quando eu tô fazendo coisas, não quando eu tô estudando. Mas, por exemplo, se eu tô trabalhando, organizando, sei lá, um ambiente de trabalho, se eu tô, sei lá, arrumando meu quarto, por exemplo, assim, escutar música me ajuda muito a focar naquilo ali. Não sei explicar o porquê, mas me ajuda. E na questão do estudo, assim, eu sempre perco a concentração. Eu sempre perco a concentração, eu sempre paro e depois eu tenho que voltar. Já com a questão da música, eu comecei a estudar escutando música clássica. Porque música clássica não tem falas, né? É só ali um piano, uma flauta, um trem assim. Então me ajudou um pouquinho com a questão da concentração, mas não é sempre que eu uso, até porque também às vezes eu acabo me distraindo do que eu tô estudando e prestando atenção só na música. Vocês esquecem as coisas de propósito ou a memória de vocês é ruim assim mesmo? A memória é ruim assim mesmo, tá? A gente não esquece de propósito, não. A memória é muito ruim, no entanto que eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu faço curso de inglês, né, na Wizard, e no final da aula, o meu professor, ele sempre fala frases e eu tenho que repetir essas frases. Aí depois, uma das palavras que estava nessa frase, ele troca por outra, e aí eu tenho que fazer essa substituição. Eu sempre esqueço a frase. Gente, pode ser uma frase pequena. Ele acabou de falar, é pra me repetir. Eu repito o início dela, o final eu esqueci. Não é porque eu quero. Eu realmente esqueço. Me dá um branco. Eu fico ali tentando me forçar a lembrar, mas eu não consigo. Então,
a gente esquece muito fácil das coisas, a gente não força, tá? E eu acho que é isso que prejudica muita gente na questão do trabalho, né? Porque muitas vezes a gente esquece ou o que a gente tem que fazer, ou o que a gente tá fazendo. É puxadinho isso daí. Porque quem tem TDA sempre deixa tudo pra última hora. É adrenalina? Eu acho que não é adrenalina. Pelo menos no meu caso, não é adrenalina. No meu caso é que eu esqueço mesmo, tá? Se eu não fizer ali na hora, eu vou esquecer. Por exemplo, sei lá, minha mãe manda eu fazer duas coisas. Ela tem que pedir pra mim fazer uma primeiro. Na hora que eu terminar essa, aí ela me manda fazer a outra. Porque se ela me falar os dois de uma vez, eu vou fazer uma e a outra vai ficar. Entendeu? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e ela fala, tipo, sei lá, vai tirar as roupas da máquina. Mas eu tô fazendo alguma outra coisa, eu vou acabar de fazer aquilo ali que eu tô fazendo e já vou fazer outra. E vou esquecer as roupas da máquina. Então, ou ela tem que falar pra mim fazer na hora e eu sair do que eu tô fazendo e ir lá fazer. Só que aí o que eu tô fazendo também vai ficar sem fazer, porque eu vou esquecer o que eu tava fazendo antes de ir lá colocar as roupas, tirar as roupas da máquina. Mas é isso, entendeu? É que a gente realmente esquece. Então não é questão de, tipo assim, de deixar tudo pra última hora. É porque realmente esquece. Remédio para TDA realmente funciona ou só deixa a pessoa parecendo um zumbi? Então, eu tomei o Ritalina durante muitos anos, enquanto eu estudava. Eu não lembro se eu ficava parecendo um zumbi. Eu acho que isso daí só a minha mãe poderia responder. Mas, pelo que eu me lembro, eu não ficava parecendo um zumbi. E realmente funcionava, tá? Antes de eu começar a tomar o Ritalina, resumindo, antes de eu descobrir que eu tinha TDA, as minhas notas eram, assim, bem ruins. Não que tenha melhorado 100%, não que eu tenha começado a fechar provas, tá? Porque eu admito que antes de entrar na faculdade eu odiava estudar. Mas melhoraram um pouco depois que eu comecei a tomar o Ritalina, porque eu comecei a lembrar melhor das coisas e focar mais nas coisas. Agora, perguntas inconvenientes, que é uma coisa que a gente escuta assim sempre. As pessoas são bem inconvenientes, eu acho que não só com TDA, né? Com tudo nessa vida. Como vocês lidam com a frustração e com o turbilhão de emoções? O TDA afeta os sentimentos? Então, frustração, eu vou falar sobre a questão de me cobrar muito, tá? Eu não sei qual seria o sentido de frustração aqui, mas eu vou falar sobre essa. Eu me cobro demais, justamente por eu ter TDA, entendeu? Eu me cobro muito porque eu sei que eu esqueço das coisas muito facilmente, que eu deixo de fazer as coisas muito facilmente, não porque eu quero, mas porque eu realmente não lembro o que eu tenho que fazer. Então eu me cobro muito, 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 muito mesmo. E quando eu esqueço de fazer alguma coisa, eu me frustro. Eu fico com muita, muita raiva de mim. E isso me ataca uma ansiedade gigantesca. No entanto, que antes eu fazia lista do que eu tinha pra fazer no meu dia. Eu parei. Porque se uma coisinha daquela ali, ou eu esquecia, ou eu não dava conta de fazer e tinha que ficar para outro dia, eu me frustrava. E aí me dava ansiedade. Então, assim, não é que eu lido com a frustração, eu só tento evitar ela. E com um turbilhão de emoções e se o TDA afeta os sentimentos. Eu não sei cientificamente se o TDA afeta os sentimentos, mas eu acho que quem tem o TDA tem, tipo assim, as emoções um pouco mais afloradas, sentem ela um pouco mais intensamente. Mas eu não sei se isso é verdade. E como que eu lido com elas? Eu não lido. Eu simplesmente não lido. Se eu tô muito feliz, eu vou ficar muito feliz. E, tipo, extremamente empolgada. Se é sobre algum assunto que eu gosto que eu tô falando ali, você vai ouvir eu falando 360 mil vezes sobre aquele assunto. Se eu tô triste, eu vou ficar triste pra caramba. Eu vou chorar. E aí, provavelmente, quando eu tô triste, às vezes eu fico com um pouco de raiva também. Então, assim, eu não lido com o turbilhão de sentimento, entendeu? Com o turbilhão de emoções. Eu simplesmente sinto todas elas e sigo a minha vida. Quem tem TDA consegue ter uma vida normal e organizada ou é sempre um caos? Normal? Qual seria a definição de uma vida normal?
Não sei. Mais organizada dá. Dá até pra você ter, assim, uma vida organizada. Tem algumas pessoas que têm TDA, não é o meu caso, que consegue, tipo assim, pegar um planner, por exemplo, planejar ali o que ela tem pra fazer no dia e fazer. Tipo, faz tudo mesmo que ela tem que fazer. Consegue manter uma vida ali organizadinha, bonitinha, entendeu? Então nem sempre é um caos. Eu aprendi a lidar com essa questão do caos, com essa questão de não me cobrar mais sobre as coisas. Tipo, eu faço o que eu tenho que fazer no dia, que eu me lembro que eu tenho que fazer. E se, sei lá, no fim do dia eu percebi que tinha alguma coisa que era pra mim ter feito e eu acabei não fazendo, eu simplesmente não me cobro. Eu deixo pra fazer no outro dia. Então, assim, eu não sei se, tipo, seria uma vida normal, mas dá pra você manter a sua vida organizada assim, tá? Não é sempre um caos absoluto. O TDA tem cura ou a pessoa vai ser assim pro resto da vida? Eu acho que não tem cura, não. Eu não tenho certeza, gente. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, nada disso, não. Mas eu acho que não tem cura e que a pessoa vai ser assim pro resto da vida. Aí ela, tipo, tem que fazer acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. Eu, no meu caso, faço desde a minha infância com psicólogo e me ajuda pra caramba. Agora, cobranças disfarçadas de perguntas, que no caso é aquelas que jogam culpa na pessoa, como se o TDA fosse uma escolha ou uma falta de força de vontade. Ô senhor. Mas se você se... inclusive essa daqui eu já escutei muito, tá? Mas se você se esforçar de verdade e criar vergonha na cara, você não consegue focar? Não é falta de vergonha na cara e não é falta de esforço. A falta de foco de quem tem TDA. A gente simplesmente não consegue controlar, cara. Não consegue, entendeu? Se a gente percebe que a gente desfocou daquilo ali, aí sim você consegue se forçar a focar de novo. Mas você perde o foco, sem nem perceber. Na hora que você vê, véi. Quando eu era na época da escola, eu tava sentada na minha carteira prestando atenção na aula. Passava um passarinho na janela, eu prestava atenção no passarinho. E eu nem tava percebendo que eu tava prestando atenção no passarinho. Só depois que eu escutava algum barulho assim da sala que me trazia de volta, sabe? E aí eu percebia que eu tinha parado de prestar atenção na aula. Então, assim, não é questão de se esforçar. A gente só realmente perde atenção. E não é falta de vergonha na cara, tá? A gente não tem falta de vergonha na cara. A gente não tem que criar vergonha na cara, não. Porque você consegue lembrar de uma bobeira de 5 anos atrás, mas esquece o que acabou de falar? Não sei também. Só sei que pra mim é muito mais fácil lembrar de coisas a longo prazo do que, igual eu falei pra vocês do inglês. O professor fala a frase, eu já esqueci o que ele falou. E eu também não sei explicar o porquê. Eu só sei que acontece. Existem coisas que eu não sei responder, gente. Eu só sei que é assim, que acontece assim. E eu tenho que aprender a lidar com aquilo ali. Ou só aceitar também. Você não acha que está usando o TDA como desculpa para os seus erros ou atraso? Não. Eu não uso o TDA como desculpa para nada na minha vida. Tá? Eu não uso o TDA como desculpa, não. Eu nunca falei pra uma pessoa que eu tenho TDA pra, tipo assim, justificar alguma coisa. É só porque quando eu falo pra pessoa que eu tenho TDA, é porque muitas vezes a pessoa pergunta, mas por que você tem dificuldade em concentrar? Aí eu falo pra pessoa, eu tenho TDA. Mas eu não falo como, tipo assim, querendo ser uma coitada ou um trem assim, não. Até porque eu consigo seguir a minha vida normal mesmo tendo TDA. Mas se você planejar e usar uma agenda igual a todo mundo, o seu problema não resolve? No meu caso, não. Eu nunca me dei certo com a agenda. Eu tenho agenda e eu tenho planner. Eu uso os dois, mas eu não uso, tipo assim, pra planejar o meu dia inteiro ou pra planejar a minha semana inteira. Eu não consigo. Eu posso planejar, mas eu não vou conseguir seguir aquilo ali. Na verdade, muitas vezes, quando eu coloco as coisas escritas tudo certinho pra mim poder seguir aquilo ali tudo bonitinho, e vira uma confusão 1000 vezes maior na minha cabeça. Então, assim, eu desisti disso daí.
Agora, dúvidas sobre diagnóstico na vida adulta. Dá para descobrir o TDA só depois de adulto ou isso é sempre coisa de criança? Eu acho que dá para descobrir depois que você é adulto, sim. Eu acho que dá. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Às vezes você não descobriu na sua infância, você vai descobrir depois que você é adulto. E aí você vai entender o porquê que você era daquele jeito quando você era menor. Se a pessoa era um bom aluno na infância, ela ainda pode ter TDA? Pode. Eu acho que isso não impede nada, não. Tipo assim, tinha coisas na escola que eu ia super bem. E tinha outras coisas que não. Então, eu acho que isso daí não tem nada a ver, não. O TDA é hereditário? Se os pais têm, os filhos vão ter também? Não sei. Mas eu acho que não é não. Porque até onde eu sei, meu pai e minha mãe não têm. Mas eu tenho TDA e o meu irmão tem dislexia. Apesar que nós somos prematuros, né? Então isso também são sequelas da nossa prematuridade. O diagnóstico tardio na vida adulta muda alguma coisa ou a pessoa já é acostumada a ser assim? Eu acho que só muda pela questão de que, tipo assim, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lembrar das coisas, de fazer as coisas, de ter constância, inclusive isso é um problema muito grande pra mim, tá? Aqui no YouTube. Eu acho que você só aprende a encontrar formas de lidar com aquilo ali. Entendeu? Antes você não sabia o que que era, de onde que vinha aquilo, agora você sabe e você vai aprender a lidar com aquilo. Agora, relacionamento e convivência. Por que quem tem TDA some do nada e passa dias sem responder as mensagens de texto? Eu acho que por conta daquela questão das emoções, sabe? Que a gente sente as coisas com mais intensidade. Eu acho que a gente também se entedia muito fácil. Não que a pessoa com quem a gente esteja conversando entedia a gente. Mas eu acho que a questão de você ficar todos os dias ali tendo que responder o tempo inteiro esgota a gente emocionalmente. Eu não consigo ser uma pessoa que tem ali constância. É claro que existem pessoas que eu converso todos os dias. Todos os dias. Minha melhor amiga, meu namorado conversa todos os dias. Mas a minha melhor amiga mesmo, tem vezes que ela me manda mensagem, meu filho, eu só vou responder no outro dia. Entendeu? Ela também, ela é autista, então ela também. Então, assim, eu não sei explicar o porquê exatamente, mas eu acho que pode ser por conta dessa questão das emoções. É verdade que vocês enjoam rápido de hobbies, projetos e até de pessoas? Teoricamente. Não vou falar que sim ou que não, mas talvez. Hobbies eu acho que sim, porque, ó, de hobby que eu já fiz e que eu simplesmente parei. Aula de violão, natação, academia, ginástica rítmica, ginástica olímpica, tecido acrobático, polidense, aula de dança, teclado, né? Aula de teclado e... Teve mais algum? Acho que não. Acho que foram esses. E todos eu parei. Eu só não parei o inglês, né? Porque é estudo. Mas hobby mesmo, meus hobbies tudo eu parei, gente. Parei. De pessoas, eu acho que não. Acho que não. A minha questão na realidade de pessoas nunca foi por conta do TDA, não. É por conta da timidez mesmo. Só que as pessoas que, tipo, a maioria que eu tenho na minha vida é que vem desde a minha infância. Então, eu acho que não. E teve a questão do bullying também, então... Enfim. Como é namorar com alguém com TDA, vocês são muito distraídos com o parceiro? Eu não sei como que é namorar com alguém que tem TDA, porque eu nunca namorei alguém que tem TDA. Mas talvez meu namorado conseguiria responder essa pergunta. Mas eu acredito que seja bem difícil, gente. Se a gente é distraído com os parceiros, sim. Uhum, a gente é. Até com essa questão de sentimentos, de emoções e tal, às vezes parece, tipo assim, que eu... Ai, sim, meu coitado, ele deve sofrer comigo por conta disso. Às vezes parece, tipo assim, que eu não tô interessada o suficiente, que eu não tenho interesse suficiente. E olha que eu já tenho 1 ano e pouco de relacionamento. Mas às vezes pode parecer que, tipo assim, eu não tô tão interessado, não tô ligando tanto, mas não é, entendeu? Não é que eu não quero, eu gosto muito, mas
Não sei, eu acho que realmente cai nessa questão da gente ser distraído, assim, com o parceiro. Não é que a gente não quer, é que, sei lá, eu não sei explicar. Tem coisas que eu não sei explicar, eu só sei que é assim e pronto. Vocês também ficam sobrecarregados ou irritados muito fácil com barulhos e lugares cheios? Aham, fica. Eu não consigo ficar em um lugar, tipo, muito cheio. Eu começo a me sentir sufocada e eu tenho que sair daquele lugar. Então, por exemplo, show. Eu vou pra um show. Se eu tenho espaço pra me locomover ali, andar e tal, beleza. Mas se for um show que eu tenho que ficar parada, gente, ainda mais eu que sou baixinha, tá? Eu acho que eu não chego nem a 1,60 m. Ou meço 1,60 m. Mas eu sou muito baixinha. Então, se eu tô no meio de uma multidão, é um monte de gente ali me apertando, eu não consigo me movimentar e tal, aquilo começa a me dar um desespero. E eu tenho que sair o mais rápido possível do lugar. E com barulho, depende do barulho. Depende muito do barulho. Se for, por exemplo, música, mas não for uma música tão alta, tão estridente, de boa. Mas se já for um barulho, tipo, música tocando, pessoa conversando, povo gritando, que não sei o que, igual costuma ser em festa, pra mim não dá não. Pra minha cabeça é muita coisa. Então eu tenho que pegar e vazar daquele lugar ali também. Enfim, essas foram as perguntas sobre TDAH. Eu anotei o máximo, gente, que eu já, tipo assim, já escutei. Algumas aqui eu peguei de outras pessoas que têm TDAH e que já ouviram essas perguntas. Na verdade, eu peguei num blog, mas infelizmente eu não vou lembrar qual que é, pra mim deixar o nome aqui. Mas é isso, eu espero que assim dê pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre como que é pra quem tem TDAH, né? Conviver com TDAH. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui falando pra vocês como que a minha vida começou a ser desde quando eu tive, né, o diagnóstico do TDAH, como que eu consegui aprender a lidar, digamos assim, com ele, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que alguma pergunta, né, que tenha nesse vídeo aqui, responda alguma dúvida que você tem. E, por favor, aquelas perguntas inconvenientes que eu falei, não faz pra pessoa, não. Se você descobrir que a pessoa tem TDAH, não faz pergunta inconveniente, não. Entendeu? Não faz. Ah, tenho curiosidade. Pesquisa. ChatGPT, Google, se vira. Mas não pergunta. Não é legal, não. Não é legal, tá? Nem um pouquinho. Principalmente essa, se TDAH realmente existe ou se é preguiça. Não, não pergunta isso, não. Se você tem essa dúvida, guarde ela pra você e calhe a sua boquinha. Nossa, a gente te agradece demais por isso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.